então, para louvá-lo, eu vou ler um pedacinho de um salmo, Salmo 40, ação de graças e súplicas. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de um vale, tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. 97. Por que me amou assim? Jesus venceu. A morte,
Amém. Irmãos, aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com Deus. Querido bom Pai, que habita nas alturas dos céus, somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que nos deste, pelo seu cuidado, pelo seu carinho e pelo Espírito Santo. Mais uma vez, ter tocado em nossos corações e sentimos o desejo de estar aqui, Senhor. Entregamos, Senhor, este culto de louvor em tuas mãos, Senhor. Use mais uma vez o pastor Mário, que ele fale pelo Espírito, Senhor, e também prepare nossa mente e o nosso coração, para que possamos cada vez mais aprender de Ti, praticar em nossa vida e falar a muitos que ainda não Te conhecem. Pedimos, Senhor, que fique com todas as famílias que neste momento passam por alguma aflição. Aqueles que estão necessitados, o Senhor sabe e conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. E abençoe, Senhor, a cada família que é representada. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já agradecidos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Já seja voltado nesse momento com essa música. No jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que na sombra de maldade no coração de Adão nasceu, mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento à toa.
Boa noite. Bom vê-los aqui de novo. Que bom que você está aqui. Bom que você veio à casa do Senhor nesta noite. Também estou muito feliz. É muito bom vir aqui estar com vocês nesse ambiente. Temos a liberdade ainda de falar do amor de Deus. Sabemos que há países que não têm esse privilégio. Estava vendo histórias esta semana passada, de lugares onde pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Não dá nem para acreditar, né? Hoje nós vamos pregar sobre Ele. Olha que alegria. E há pessoas que ainda não ouviram falar dele. Então, para nós começarmos nosso estudo, que hoje é um assunto muito importante, ontem também foi, mas cada dia vamos abordando um ponto. Fique em comissão, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos cuidou. Estamos aqui com a vida, estamos aqui para abrirmos a Tua Palavra, ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. E neste momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Falaremos sobre a vitória que o Senhor deu a nós na cruz, quando o Senhor teve a vitória na cruz. O Senhor morreu, mas ressurgiu. E fez isso por amor de nós. E por isso nós podemos hoje pedir perdão pelos nossos pecados, porque alguém morreu por ele. Obrigado por isso, Senhor. Transforma o nosso coração. Pedimos que todas as coisas da semana fiquem fora agora de nossa mente. Que o Espírito Santo venha habitar em nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Quais são as respostas que o Senhor veio nos trazer nesta noite. É isso que viemos buscar, ó Pai. Se comunique conosco, nós te pedimos. Estamos aqui diante do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu gostei ontem de fazer algumas perguntas, vocês respondiam. Fique à vontade, vamos juntos. Deixa eu abrir aqui. Quero agradecer a Irene por ter feito, não sei se mais alguém, mas na pessoa dela, ter feito aqui a nossa bela decoração, fugiu na minha mente. Decoração. E é legal porque hoje o tema é justamente sobre a cruz, e aqui eu tenho um exemplo para a gente estar conversando. O que é a cruz para você? O que simboliza, né? O que simboliza? Alguém quer arriscar alguma palavra? O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus. Para mim. Exatamente, o sacrifício de Cristo. Quero que vocês abram a sua palavra, a Bíblia. Se você não tem, acho que por aí na igreja tem Bíblia, pegue. É muito importante você ler com seus próprios olhos. A gente aprende mais ainda quando a gente faz isso. É João, no livro de João, no capítulo 19. João, no capítulo 19. Mas tem a grande onda. Tem gigante. Quando eu fui lá, não vi. Tem gigante com certeza. Verso 17. Temos na tela, mas é bom olharmos na nossa palavra. 17 e 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e onde ele, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Nós vemos aqui que justamente
o momento quando Jesus foi crucificado. E nós temos, se você voltar agora, lá em Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, no capítulo 21, é legal que a Bíblia vai conversando com a Bíblia, vai explicando pontos que nos ajudam a aprofundar melhor ainda o nosso conhecimento sobre o que queremos estudar. Então, em Deuteronômio 21, no verso 22, lemos assim, Deuteronômio 21, verso 22. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que era alguém que era crucificado no madeiro? O maldito de Deus. E a gente sabe que agora a Bíblia, conversando em Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Lá atrás, lá em Deuteronômio, no começo, quando Deus estava revelando ali a Moisés mais acerca do plano da salvação, estava sendo desdobrado, já estava sendo dito que alguém no futuro morreria no madeiro. E eles tinham essa mente, os judeus tinham: alguém que morre no madeiro é um maldito. Mas naquele momento eles não correlacionaram que isso estava profetizado a respeito de Cristo, não só aqui, mas também em Isaías 53. Falando um pouco sobre a cruz era um instrumento, como você pode ver aqui, aquela cruz está bonita, mas a cruz era um instrumento de tortura. Era um instrumento de tortura, de maneira resumida era isso, porque era algo para causar, além de vergonha, dor, muita dor. Então, porque a pessoa que era colocada numa cruz, ela não morria de uma hora para outra, ela demorava mais para morrer. Não é à toa que a gente vê que os soldados romanos ficaram surpresos por Jesus ter morrido tão rápido, até porque estava chegando o sábado e eles não queriam que, como diz aqui Deuteronômio, né? E o perigo aqui, eu quero fazer um parênteses, né? Os judeus, eles queriam cumprir essa palavra aqui, o que estava dito que um homem que morresse no madeiro não poderia ficar de um dia para o outro. Então os judeus não queriam que Jesus e os outros estivessem ali, então eles queriam apressar a morte deles, que era já sexta-feira. E aí eles então pedem, ali, os soldados vão lá e quebram as pernas dos que estavam em sua volta para que antecipasse a sua morte. Muitas vezes a gente coa mosquitos, né, como diz a Bíblia, e deixa passar um camelo. Ou seja, Deus ele quer que nós sejamos obedientes sim à sua palavra, mas nós precisamos entender o espírito daquilo que é ensinado através das suas orientações. Mas alguém então que morria no madeiro, esse era o objetivo, que morresse de forma lenta, dolorosa e vergonhosa. Geralmente eram postos nus numa cruz, no madeiro. Nós temos também que a gente acha, né, nos filmes, como por exemplo aqui, que a cruz era bem alta. A gente não sabe ao certo, mas de acordo ali com a arqueologia e os estudos aí de história, entende que na verdade era mais ou menos desse tamanho, cerca de 2 metros de altura. Não era tão alto do solo, era mais ou menos desse tamanho, aonde ele ficava próximo do solo, até para facilitar ali alguma coisa, enfim. Quando as cruzes eram mais altas, aí sim, aí queriam dizer que eram os piores criminosos. Se era posto ao meio, então era o principal dos criminosos. E nós sabemos que Jesus foi posto ao meio, como o principal dos criminosos. Tudo para que se cumprisse as Escrituras, que ele se faria maldição, ou em outros textos que dizem, ele se faria pecado, para que nós fôssemos feitos justiça nele. Então a morte da cruz, apesar de vergonhosa, apesar de rude cruz, apesar de difícil, é onde realmente Deus pôde mostrar ao universo, não só aos homens, mas ao universo, que Deus odeia o pecado e ama o pecador.
Porque o pecado se mostrou odioso. Por quê? Porque quando Jesus se fez pecado, ele virou o quê? Maldição de Deus. O pecado é algo odiado por Deus. Deus não gosta do pecado. Se a gente vê situações como a gente vê na televisão desde ontem e hoje, daquela coisa terrível que aconteceu naquela creche, a gente odeia ver uma cena dessa. A gente tem ódio, e Deus também tem. Ele não gosta do pecado, ele odeia o pecado. Mas como então mostrar que eu odeio o pecado e amo o pecador? A cruz. A cruz. Eram também utilizados pregos cerca de 12 centímetros, geralmente enferrujados, porque ficavam, né, ali mal guardados, né, pegava água, então geralmente enferrujado, grande, para também causar dor à pessoa que era crucificada. A gente tem, então, um símbolo terrível, vergonhoso, que Jesus usou para se tornar o maior instrumento de salvação do ser humano, a cruz. E ela foi o ponto central e culminante do grande conflito entre o bem e o mal. E aqui eu quero também abrir um outro parênteses, que, lendo Patriarcas e Profetas, um livro muito bom que eu recomendo, ali diz, né, por que Deus permitiu a criação de Lúcifer, sabendo que ele iria pecar. Quando eu estava voltando para os caminhos de Deus, essa foi uma das principais dúvidas que eu tinha. Por quê? Poxa, Deus sabia que ele ia pecar, por que ele cria Lúcifer? Por que então ele não destrói Lúcifer assim que ele caiu? Porque agora já estamos, de acordo com a cronologia bíblica, 6.000 anos de conflito entre o bem e o mal. Deus, ele não vence o mal com o mal, mas não vence o mal pela força, mas pelo seu caráter. E ele deu livre-arbítrio a todas as suas criaturas. E essa é a base do seu governo, porque não existe livre-arbítrio, não existe amor onde não há livre-arbítrio. Se você obriga o seu cônjuge a te amar, já não é amor. Então precisa haver um livre-arbítrio. Esse foi um ponto fundamental. Mas o livre-arbítrio é custoso, porque o livre-arbítrio dá a possibilidade do outro não querer você. Mas quando a pessoa então escolhe amar com o seu livre-arbítrio, aí vira o amor e a pessoa conhece o que é de verdadeiramente o amor. E a gente vê que Deus criou Lúcifer, mesmo sabendo que ele iria cair, porque ele deu o livre-arbítrio de fato aos homens. Se ele, sabendo que Lúcifer cairia, falasse, eu não vou criá-lo, mesmo que estivesse dentro da sua própria mente, ele estaria sendo um manipulador da história, não deixando que as coisas seguissem o seu fluxo. Mas como toda lei, eu só vou criar aqueles que me seguirem. Aqueles que não me seguirem, eu não vou criar. Isso demonstraria que ele não é amor, mas ele é amor. Então ele permite Lúcifer existir e permite ele criar então um outro governo, um governo que ele acha que será melhor. Porém, a gente vê que os anjos, 1/3 deles foram enganados. E nesse livro conta que nem todos os anjos que ficaram ao lado de Deus, eles não tiveram plena consciência do mal, de Satanás, do seu caráter, até que a cruz acontecesse. Quando eles viram o seu mestre, o seu Deus, morrendo no madeiro, e sabendo que quem instigou isso foi Satanás, então ficou claro, não só aos homens, mas aos anjos e a todo o universo, o caráter dos dois lados do conflito. De um lado, exaltação, quero ser igual a Deus, quero ser melhor, quero ser maior, egoísmo. Do outro lado, abnegação, Jesus não fazendo questão de ser reconhecido como Deus, mas ele então se esvazia a si mesmo, tomando forma de homem, e como um servo obediente, vive uma vida aqui na terra em morte de cruz, por nós, como dizem Filipenses. Então nós vemos que neste momento,
foi o ponto culminante do grande conflito entre o bem e o mal. Porque Satanás, naquele momento, sabia que para ele já não tinha mais jeito. Antes disso, ele tinha esperança que poderia instituir de maneira perpétua o seu reino aqui, que foi roubado de Adão, foi tirado de Adão. Mas naquele momento, da cruz em diante, a gente até vê um pouco depois, quando acaba o Evangelho, quando acaba ali a época do discípulo, qual livro vem? A história ali, que continua, Apocalipse. Você vai abrir Apocalipse, a gente vê ali a mulher que está perto a dar à luz a um filho, ou seja, a igreja perto da luz de um filho, que era Jesus. E quem está querendo tragar esse filho? O dragão. E ali conta que o filho o filho nasceu, ele tentou, mas o filho morreu, ressurgiu. Depois a gente vê a mulher fugindo para o deserto, onde é ali sustentada pela terra durante um período de tempo. Mas a gente vê logo a mais no verso 17 do Apocalipse 12, Satanás furioso. Por quê? Por quê? Por que ele está furioso? Estou testando ver se vocês lembram da Bíblia. Vamos lá. A igreja sobreviveu mais uma vez. Jesus, mais uma vez, venceu. Sim, exatamente. Pouco tempo lhe restava. Pouco tempo lhe restava. É por isso também, então, Satanás entende que este ponto foi o ponto crucial. Ele sabe que ele é um inimigo vencido. Porém, nós ainda estamos no palco da decisão. No momento da decisão onde nós escolhemos, pelas nossas palavras e ações, se nós estamos de um lado do egoísmo ou do outro lado da abnegação. E a gente toma essa decisão todos os dias. Em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. A gente está falando de qual lado do conflito nós estamos. É por isso que a Bíblia em 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em tudo que nós fazemos, nós estamos revelando de qual lado do conflito nós estamos. E ela foi a prova definitiva pela qual Jesus teria que passar em favor da humanidade, mostrando que de fato Ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de se dar-se por Ele. Sabe, a gente, eu não sei vocês, mas é bom quando a gente faz o bem e vê que o bem foi bom para aquela pessoa. Mas quando a gente faz o bem e a pessoa não valoriza o bem que recebeu, imagina que você pegou assim o melhor do seu casaco, mais caro. O que você pagou caro, mas é que você gosta, ele é quentinho, ele é bom, e dá para alguém que está precisando. E essa pessoa vende para usar droga. Você fica feliz? Cristo deu de si. O céu deu o que mais tinha de valor lá. Cristo. Mas muitos não aceitarão esse sacrifício e venderão a sua salvação por drogas deste mundo, passageiras e breves. Sabe, eu quero até passar para cá, passar um pouquinho. Aqui, abra uma Bíblia, fazendo um favor. No momento quando começa, os momentos que precedem a cruz, Mateus 26. Mateus 26. Nós vamos ter aqui o início deste relato. Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se.
Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Antes de a gente continuar, por que vocês acham que Jesus estava triste assim? Alguém falou aí? Separar do Pai. Se afastar do Pai. Separação do Pai. Exatamente. Não foi o pensamento que logo depois ele morreria na cruz. Não foi isso o que causou essa dor e essa tristeza. Ali no Getsemane, ele começou a sentir a eterna separação entre ele e o Pai. Aquela separação que aqueles que não aceitarem este sacrifício sentirão um dia no horror da segunda morte. Não uma morte, não uma vida no inferno eterno. E nós, adventistas, não acreditamos nisso. Acreditamos que, como diz Apocalipse, que o fogo eterno, isto é, a segunda morte, com consequências eternas, esse é o nosso entendimento, de acordo com a Bíblia, mas é uma eterna separação de Deus. E eles passarão por isso. E é isso que Cristo passou. Então, naquele momento, ele já começa a sentir isso. Mas é mais profundo que isso. Ele não tinha certeza se o seu sacrifício seria aceito pelo Pai. Ele estava em carne humana. E em muitos momentos, Deus Pai mantinha comunicação com ele através do Espírito Santo, revelando coisas para ele. Mas naquele momento o Pai se silencia, o Pai se afasta. Agora ele é como pecado, ele é como maldição de Deus. Se você lembrar naquela história de Abraão, quando ele vai oferecer o seu filho como sacrifício, e ele pede que Abraão faça isso com as suas próprias mãos, ele levanta aquele punhal para matar o seu próprio filho. E aí uma mão para, bem no momento do ato. Naquele momento ali agora com Cristo, agora o tipo se tornando ali o seu significado, aquilo que Deus falou para Abraão: isso eu fiz que você passasse, para que você entendesse um pouco do que eu vou fazer. Mas com Deus Pai não teve ninguém que segurasse a sua mão, alguém que falasse: pare, não vai mais ali adiante, eis ali um cordeiro que tirará esse sacrifício. Não, ele era o próprio cordeiro. E a pena deveria recair sobre ele. E naquele momento, sem ter certeza se o seu sacrifício seria aceito, sem ter certeza que se ele fosse para o madeiro, se ele acordaria novamente, ele não tinha certeza dessas coisas, porque estava indo rumo à morte eterna que nós deveríamos ter passado. É isso que ele passou por nós. E ele decide: eu sofrerei a pena, eu sofrerei as consequências, eu vou até o último momento. E a gente vê que, na verdade, antes dessa decisão, não foi fácil para ele. Olha só o que acontece. Continuando aqui a leitura, fiz uma arte aqui, mas ninguém viu. Continuando aqui a leitura, no verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só esse momento, onde ele sente o horror da segunda morte, da separação do Pai. Ele fala: Pai, eu não aguento mais. Se existe algum outro meio, alguma outra forma, mas se não existe, que seja feita a sua vontade. Fico imaginando ele pensando em você. Pensando em você. Jesus pensando em você e falando: eu amo, e eu vou passar isso por ti. E ele não desiste. E ele continua. E ele pede ajuda dos discípulos. E naquele momento eles não o ajudam, orando por ele. E ele pede por vários momentos e isso não acontece. O Getsemane foi o início da cruz, quando ele já estava sofrendo a morte eterna em vida, a eterna separação entre Deus e o homem. E em Lucas 23 a gente vê ali a continuidade do relato. Peço que vocês abram.
Lucas 23, no verso 26. Agora ele indo a caminho dali da crucifixão, no verso 26 diz: e como o conduzissem, constrangiam os, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros para que levasse após a Jesus. Seguiu numerosa multidão e também as mulheres, que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão que dirás: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Jesus aqui falando da destruição de Jerusalém, que viria alguns anos depois. Nesses dias dirão, vou passar um pouco à frente aqui no verso 33. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo que estava ali, tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-lhe, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Aqui no verso 44, pula aí comigo fazendo um favor, diz assim, no mesmo capítulo: já era quase a hora sexta. Que hora que era? Mais ou menos? Perto das 3 horas da tarde, um pouco depois. Escureceu-se o sol, houve trevas sobre até a hora 9, e rasgou-se no meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em suas mãos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. No livro de João, diz uma outra palavra que Jesus disse antes disso. Qual é? Está consumado. O que isso quer dizer? O que essa palavra quer dizer, irmãos? O que estava feito? O seu sacrifício. A obra da redenção estava feita. O que ele teve que fazer, ele fez. E naquele momento ele confiou a Deus Pai a sua vida. E expirou: Pai, está feito. Pai, está consumado. É interessante que os céus recusaram a dar a luz, ficou escuro, houve um grande terremoto. Parecia ali que os céus cairiam sobre as pessoas naquele momento, e muitos, até mesmo os soldados que participaram desses horrores, creram em Cristo. Há um relato, não sei se talvez esteja até mesmo aqui no texto, mas vamos falar, onde alguém olha e fala quando morre: este era verdadeiramente o Filho de Deus, que morreu por mim e por você. Queridos, não podemos deixar esse sacrifício ser em vão nas nossas vidas. O seu sangue é capaz de perdoar os pecados. Qual tipo de pecado, queridos? Todos, não importa qual. E também de transformar o caráter, de renovar a família, de tornar pessoas melhores e felizes. A aceitação real desse sacrifício traz cura física, cura mental e cura espiritual. Queridos, muitos falam que o sacrifício de Cristo é apenas uma aceitação intelectual e que Ele te perdoa de maneira jurídica mesmo, apenas tirando os seus pecados passados. Mas não é só isso o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é um poder dado ao homem. No momento quando você entende e aceita o que Ele fez por você na cruz, no madeiro,
e você absorve isso como real na sua vida, você fala, eu creio, e de fato você crê, você recebe um poder especial, um poder de ser feito filho de Deus. E esse poder passa agora a tomar parte do seu coração e da sua mente. E agora ele habita na sua mente. Você é o templo do Espírito Santo. Você começa uma nova vida porque ele joga os seus pecados na profundeza e não se lembra mais dos seus pecados. Você começa agora uma nova jornada como se nunca houvesse pecado, limpo pelo sangue de Cristo Jesus. Mas Deus quer fazer muito mais em você. Ele vai habitar em ti, Ele vai habitar em mim. Agora, Ele começa o momento que Ele muda os nossos gostos. Ele muda os nossos desejos. E muda os nossos pensamentos. Essa é a obra da transformação do caráter comunicada pelo Espírito Santo, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas existe agora uma comunicação do seu caráter para nós. Olha só o que diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Você não precisa se preocupar. Eu tinha medo de orar, já falei aqui, pelo Espírito Santo, porque eu tinha medo que ele me transformasse em algo que eu não queria ser. Isso no começo da conversão. Não temas. Ele vai te dar poder para se tornar filho de Deus. Ele vai fazer a obra no seu coração. Por meio da sua graça podemos encontrar um novo motivo para existir. Não podemos ficar indiferentes diante de tão imenso amor por nós. E eu quero terminar. É uma história, eu imagino que fictícia. Eu vi num vídeo, talvez vocês tenham visto também, mas ilustra um pouquinho do que Cristo fez por nós. Um pouquinho do que o Pai fez por nós. Existia uma estação de trem aonde um pai ia sempre trabalhar ali, um lugar perigoso, porque era um lugar, uma ponte, e nessa ponte ele tinha que desviar o trilho. E nesse desvio de trilho, quando vinha um trem que ia para tal direção, ele tinha que desviar. E quando vinha outro, ele tinha que desviar. E se ele errasse nesse sentido, os trens poderiam se chocar, eles poderiam descarrilhar, e ali todas as pessoas que estivessem a bordo morreriam. E num dado momento, num dado dia, ele leva o seu filho para brincar ali junto, naquela estação, naquele lugar perigoso. E quando ele se perde ali com aquele trabalho, estava lá dentro da cabine, ele olha ao longe, e vê que o trem está vindo. O trem está vindo. E ali ele baixaria a sua, esqueci o nome agora, alavanca, e mudaria ali o curso dos trilhos, onde embaixo tinha um monte de engrenagem, e essa engrenagem que estava separada, ela passa a se unir. Quando ele vê o seu filho longe, o trem já estava vindo, estava chegando, o seu filho estava brincando naquele lugar, ao meio da engrenagem, e ele não tinha visto, tinha se distraído. E agora, se ele não puxasse a engrenagem, que causaria a morte do seu filho, certamente, porque a engrenagem ia estar ali no meio dele, todo aquele vagão de trem de 200, 300 pessoas morreriam. Ele tinha que fazer aquela decisão: o que eu faço? Momentos, segundos de pensamento, ele decide abaixar a alavanca. Com dor no coração, com um berro, com um grito, ele baixa aquela alavanca, causando a morte do seu filho. E quando o trem passa, várias pessoas vivendo de maneira desapercebida lá dentro, pessoas diferentes, de todos os estilos, todo tipo de pessoa, mas ninguém sabe do sacrifício que tinha sido para eles estarem vivos naquele momento. Apenas uma pessoa olha, vê ali o pai gritando e chorando, olha onde ele estava apontando e reflete no que aconteceu. As outras pessoas
viveram como se nada tivesse acontecido. Foram para suas vidas, viveram suas vidas como se nada tivesse acontecido. E corre o risco hoje de nós fazermos o mesmo. Mesmo muitas vezes estando na igreja, vindo à casa do Senhor, estando com Ele, muitos de nós podemos não estar nele, ou vivendo por meio dele. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que dizem estar neles devem viver como Ele viveu. Então, a gente precisa analisar a nossa vida. Estou eu, de fato, em Cristo Jesus? Como Paulo, as suas decisões não eram tomadas por meio dele, mas ele sabia que quem vivia nele era Cristo. Nós temos que fazer essas perguntas. E hoje Cristo chama você a novamente a reforçar esse sacrifício no seu coração. Comece a dizer, você aceite, diga na sua própria mente, você aceita esse sacrifício? Agora, uma outra pergunta, você aceita a cruz desse sacrifício? O que é a cruz desse sacrifício? A Bíblia fala, tome sua cruz e siga. Para o homem rico, jovem rico, a cruz representava doar tudo o que tinha, deixar o seu ídolo para segui-lo. E ele disse não. Os discípulos deixaram seus pais e tudo que tinham e disseram sim. Qual será a sua decisão? A cruz de Cristo não é uma cruz pesada, a mais do que nós podemos carregar. Na verdade, eu posso dizer, o cristianismo, ele é uma impossibilidade para o ser humano sem Deus. É impossível você amar o seu inimigo. É impossível você manter um caráter manso e humilde como o de Cristo Jesus. É impossível você amar como Ele amou. É impossível você querer fazer o bem como Ele queria. Mas por meio dele, tudo isso se torna possível. Então sim, corrigir a minha frase. A cruz é muito pesada para alguém sem Ele carregar. Mas alguém com Ele, junto dele, se torna possível a cruz do Evangelho. A vergonha da cruz. E nós somos chamados hoje a participar da vergonha da cruz. E então, um dia, estarmos no céu, usufruindo a alegria do céu. Vamos cantar juntos agora uma música. E depois oraremos juntos também. Uma música que reflete tudo isso que nós conversamos aqui. E ao cantar, novamente, vocês vão poder tomar a decisão. Eu aceito o sacrifício que Ele fez em meu favor. E aceito a sua cruz para a minha vida. A maior cruz que Deus quer que nós vivamos e sintamos é a cruz de negar o nosso próprio egoísmo. Aquilo que nos faz mal. É interessante que Deus fala assim, me dá tudo que é ruim, que eu vou transformar no que é bom. E Jesus deu tudo que era bom. Ele deu de si mesmo para viver aquilo que era ruim aqui nessa terra. O nosso sacrifício, na verdade, é só deixar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos afasta dele. Vamos cantar juntos e depois orar? Vamos cantar e aí, quando você disser em seu coração, eu aceito o sacrifício em meu favor, a gente se levanta juntos.
Aqueles que puderem, se ajoelhem. Aqueles que não puderem, fiquem como estão, para falarmos com Ele. Que privilégio é estar ajoelhado na Sua presença, Senhor. Nós Te louvamos pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso favor. Hoje nós podemos ter a paz que só o Senhor pode nos conceder, através do pleno perdão de todo o pecado. E Pai, na plena segurança também que a obra da transformação da vida é feita através do Senhor e é real. Não precisamos temer, Senhor, não precisamos temer o pecado, não precisamos temer os vícios. O Senhor pode nos dar a vitória e deseja nos dar a vitória. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. E Pai, sabemos que falta muito pouco para entregarmos a cruz e o Senhor nos entregar uma coroa. Amém. Nós Te louvamos pela possibilidade e da realidade do céu. E queremos nessa noite aqui, no nome de Cristo Jesus, aceitar esse sacrifício em nosso lugar. Nesta noite queremos deixar depositados os nossos pecados. E agora os meus irmãos que estão aqui, e a mim também, confessamos os pecados que lembramos a Ti, pedindo perdão, pedimos que o Senhor nos conceda o verdadeiro arrependimento, pedimos que o Senhor nos ajude a deixar esses pecados e a viver uma vida diferente ao Teu lado. Que possamos, ó Pai, viver novidade de vida, cheios de alegria pela salvação que o Senhor operou em nosso coração, tem operado e irá operar em nosso favor. Amém. Nós Te pedimos que agora nos leve em segurança, com a paz que só o Senhor pode dar. Amém. Que o Espírito Santo saia daqui com cada pessoa e esteja com ela no seu lar durante essa noite, que eles possam dormir bem. Ajuda quem tem insônia, Pai, conseguir descansar em Ti hoje. O que tem ansiedade, não ter mais preocupações a respeito do futuro. O que tem depressão, que tem vivido momentos difíceis, que eles também, ó Pai, possam deixar as amarras que têm os prendido e possam viver, a partir de hoje, uma vida distinta ao Seu lado. Nós pedimos também que traga os nossos irmãos aqui novamente amanhã, para darmos continuidade desse assunto tão importante. É isso que nós Te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, venham amanhã novamente. É o mesmo horário? Às 8 horas, venham amanhã novamente. Tragam, convidem pessoas, falaremos sobre a vitória pela palavra do Senhor, que vai ser muito importante. Então não perca. Que Deus te abençoe e te guarde.